Sonda-me, Senhor, e me conheces, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Olá, meus amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E o Interview no mês da mulher reuniu duas mulheres de personalidade forte para discutir sobre temas que cercam o cotidiano da mulher moderna. Adriana Leite e Fernanda Azevedo, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui no Interview. Obrigada, Ali. Eu que agradeço. Bem feliz de estar aqui. Que bom, o Interview também está bem feliz, tenho certeza disso. Meninas, hoje, como o mês de março é um mês alusivo aí, né? Mostrando toda essa luta que a mulher vem, né, trazendo com ela no seu dia a dia. Vamos falar um pouquinho hoje sobre, pelo menos agora, a gente vai falar um pouco sobre essa violência que vem acontecendo com o sexo feminino. Vamos falar um pouco sobre isso, Adriana? Vamos. Então, o mês de março é o mês que, na verdade, todos nós paramos para falarmos sobre tudo que reflete sobre a mulher. A gente sabe que o 8 de março é comemorado, na verdade, é uma lembrança. A gente para fazer uma reflexão sobre algumas mulheres que foram assassinadas porque estavam querendo que a voz delas fosse ouvida. E eu acho muito importante essa parada que a gente dá no mês de março para comemorar, porque a gente ainda, eu sempre digo que a mulher, embora tenha avançado, a gente está indo num ritmo muito lento. Certo. Nós já alcançamos alguns espaços. Hoje, por competência, as mulheres são as que mais são, a maioria das mulheres aprovadas hoje em concursos é de mulher, a maioria é de mulher, então é por competência. Hoje a gente já tem uma mulher como presidente do Supremo Tribunal de Justiça, né? E a gente fica muito feliz em ver que a mulher está galgando espaço, mas a gente ainda tem muitas mazelas. E uma delas, infelizmente, ainda é a violência contra a mulher. Agora, muito recente, infelizmente, a gente teve uma voz de uma mulher que lutou, estudou, que nasceu numa periferia, lutou, estudou, fez uma faculdade para sair daquele sistema, eu diria assim, em que ela vivia, conseguiu avançar, foi a representante de mais de 40 mil pessoas, né? E recentemente, hoje faz 10 dias, nós tivemos uma vereadora, uma voz feminina que chegou no topo, né? Porque você ser representante de mais de 40 mil pessoas demonstra uma vontade muito grande da sociedade de mudar o quadro que está. Infelizmente teve a voz dela calada, silenciada, não é, Fernanda? Mas como todo mundo ficou comovido, existem muitas Marielles no nosso mundo, ainda bem. Então existem aquelas que os disparos foram calando, mas existem aquelas que estão em pé e acordadas, muito bem acordadas, para que essa voz seja continuada, né? Marielle, ela vira um ícone porque ela estava no mandato de vereadora, mas várias mulheres, naquele dia em que ela foi brutalmente assassinada também, porque ela foi executada, várias mulheres como ela foram também assassinadas e violentadas naquele dia.
Então a gente fica, a nossa luta é constante. A nossa luta é constante. Então é um tema, como eu havia falado, delicado, mas que é preciso para a gente parar, nem que seja no mês de março, para a gente estar falando sobre ela. Refletir bastante. Inclusive, Fernanda, você tem uma música que fala da violência doméstica, né? Inclusive você, na entrevista que a gente fez, o nosso vídeo anterior, você falou um pouquinho dela, mas fale a sua opinião também em relação a toda essa violência, o que a Adriana acabou de abordar também. Então, a Adriana sabe falar, já falou quase tudo, né? Sim. E só vou reiterar, é como ela disse, é mais uma Marielle, é uma Maria, é uma Joana, porque na verdade vira mais um número no meio de tantos na estatística. Então, inclusive quando eu ganhei esse prêmio, uma coisa muito interessante, a maioria dos vencedores eram homens, a minoria foi mulher. Sim. Foram eu e mais duas que ganhamos, porque foram várias categorias. Os outros eram todos homens. Então é uma coisa muito interessante, porque quem devia fazer a música também falando sobre a violência e tudo, deveria também ser a mulher. Mas lá também foi homens. Mas eu achei muito interessante porque teve homens com essa sensibilidade. Também, né? Um homem falar sobre esse assunto. Mas é bom a gente né? abrir esse parêntese, Nanda, porque não são todos os homens que são agressores. A gente vive numa sociedade muito machista ainda. Em que mulheres e homens agem de forma machista, mas também existem muitos homens que apoiam as mulheres, que ao contrário, ao invés de estar espancando ou menosprezando, porque às vezes a gente fala violência, Nanda, a gente acha que é só bater, ficar só com a marca roxa e chegar, às vezes fala, mas existem muitas mulheres que são humilhadas, existem mulheres ainda que não podem nem sair de casa. Não podem trabalhar porque o marido não quer. Isso não deixa de ser violência. Exatamente. Verdade. Exatamente. Verdade. Mas existem os homens que apoiam. Claro. E eu acredito muito nisso. Quando eu falo em empoderamento da mulher, a minha luta é essa, a minha bandeira é essa há muitos anos. Né? Quando eu sempre procurei meus espaços, sempre procurando os espaços. Não para tirar o homem do espaço dele, porque na verdade a mulher ela foi impedida de estar nos espaços. Então quando a gente vai procurando os espaços, eu sempre falo que não, a igualdade não é disputa entre sexos. Não, uma mulher que tem que provar que é maior do que o homem ou melhor. Não é nesse sentido. O que a gente está procurando é nosso espaço. Até porque os hormônios provam o contrário, né, Adriana? Nós somos totalmente diferentes. Deus é tão poderoso e justo e sábio que ele fez o homem. Aí ele olhou assim a obra. Peraí, vou fazer uma coisa mais interessante. E para ser mais cheirosa também. Isso também tem que pontuar. Disse, não é bom que o homem esteja só. Eu acho que essa frase, que é bíblica, mas que eu acredito muito, quando o Senhor disse que não era bom que o homem esteja só e fez uma adjuntora, ele fez para andarem juntos. Né? Adão veio primeiro, a obra depois foi aprimorada. Mas ele fez para que andassem juntos. Parceiros, né? Parceiros. Então, não para disputar. A gente nunca vai ser igual a homem. Mas os espaços, a questão de direitos, de igualdade, por exemplo, hoje mulher e homem ocupando o mesmo cargo numa empresa, o homem ainda recebe um salário maior que a mulher. Então, qual é a justificativa para isso? Só pelo fato dela ser mulher? Inclusive, a carga horária é igual, exatamente. Né? A atividade é igual, mas o homem está lá recebendo o salário maior do que a mulher. Então, ainda é uma luta constante. Só existe luta porque ainda o direito não foi alcançado. Pode prestar atenção, né? Só existe, você só levanta a bandeira porque o direito ainda não foi alcançado. Então, existem os homens, né, Nanda? Como que Nanda vinha falando, que participam e que incentivam. Ao contrário, a gente tem Ivan, meu marido, tem Daniel, que estão aqui braços Fernanda também, que não a impede de cantar, dela demonstrar o talento dela trabalhar, de exercer. Graças que ela pode fazer, mas você pode falar, porque quando eu começar a falar... Mas eu gosto, é interessante. É isso mesmo, a bagagem é bem maior. O interessante é que muitos deles, dos homens que fizeram música, eles estavam falando porque a mãe sofreu a violência. Você sabe, quando você desestrutura uma mulher, você está desestruturando uma família. A família. Né? Se uma mulher está emocionalmente desestruturada, a base, que é a família, ela... A mãe não vai ter condições de cuidar de um filho direito, não vai ter como cuidar de uma casa, se ela está ali sofrendo diversas agressões. Então, achei muito interessante que eles falaram com dor. Eu percebi que a maioria, se eu vi meu pai espancar minha mãe e, consequentemente... Então, eles foram vítimas da violência também, é muito interessante. Foi a consequência, né? E gerou-se, graças a Deus, homens que não querem repetir o erro do pai. Pelo contrário, eles estão ali lutando. Achei muito interessante. Lutando junto.
Mas, segundo uma pesquisa do Instituto Pew, lá dos Estados Unidos, e de acordo com base nos dados da ONU, existem ainda mais homens no mundo do que mulheres. Porém, Eu acho que eles aparecem. mas na verdade, ele deixou bem claro lá no final da pesquisa que eles estão mal distribuídos, né? Então, talvez nem seja a quantidade de homem e de mulheres que Na verdade, inferior. eles têm mais oportunidades. Exatamente. Mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente vai falar da nossa realidade, né? Existem mais mulheres. São mais mulheres. Do que Muito homens, mais né? mulheres. Então, já que a gente está falando, né, desse tema, em relação ao empoderamento, que é uma palavra que está em alta, né? E já que a gente tem mais mulheres aqui no nosso país do que homens, vamos falar um pouquinho da questão do espaço da mulher na sociedade, seja na política, na economia, na arte, enfim. Vamos falar um pouquinho sobre isso. Mais um pouco. Vai lá. Adriana, que é uma mulher política. Então, né? eu estou procurando meu espaço. Sei. Né? Eu posso falar um pouco na minha esfera, a esfera política, que é a esfera que de fato é urgente a participação feminina nela. Hoje, em instância, nós temos 15 espaços na Casa Legislativa, na Câmara de Instância. E nós temos 15 vereadores, mas na verdade são 14 vereadores e uma vereadora. E uma mulher. Quando a gente fala em igualdade, e se a sociedade ela é composta por homens e mulheres, é uma matemática que não bate. É uma matemática que não bate. Sim. E eu sempre digo que a nossa democracia ela se fragiliza nisso, porque a democracia é o governo de todos. Se é de todos, a nossa representação tem que ser de mulheres e homens em paridade e igualdade. Sim. 15 vagas na Câmara de Instância poderiam ser 8 mulheres e 7 homens, porque nunca podia ser 7 e 7, a gente ia falar em igualdade nesse sentido, Claro. mas poderiam ser 8 mulheres e 7 homens, ou até 8 homens e 7 mulheres, mas estariam mais próximo do que a gente disse, o que é ser uma sociedade democrática. Homens e mulheres que fazem parte da sociedade participando de leis para poder ajudar em todo o nosso processo com o povo. Na nossa Assembleia Legislativa, a mesma coisa. Nós temos 24 lugares na nossa Casa Legislativa, lá na Assembleia, no Estado, 20 homens e 4 mulheres. Eu estar hoje vice-prefeita é um avanço. Chica do Fato hoje está como vereadora de Instância. Que é a nossa única vereadora lá na cadeira. A nossa única vereadora na Câmara de Instância é um avanço, mas a gente precisa avançar mais. Por isso que eu sempre digo que o nosso ritmo está sendo lento. E aí, por que é que as mulheres não participam da política partidária, né? Houve recentemente uma pesquisa que perguntavam: por que você não vota em mulher? Algumas respostas, e a maioria das respostas, eu não voto porque elas não se candidatam. E geralmente, realmente, a gente tem uma dificuldade para que as mulheres sejam inseridas na política. Especialmente, ultimamente, porque, infelizmente, algumas figuras políticas têm deixado o povo triste. Sim. Né? Mas aí a gente não vai adentrar nesse mérito. Certo. Mas, do ponto de vista até de avanço, nós tivemos já nossa primeira presidente mulher. Sim. Né? Não vamos entrar no mérito se ela estava errada ou certa, Sei. mas enquanto gênero, enquanto avanço feminino, Ela esteve lá e representou todas as mulheres. Sei. Então, a gente não pode ser cota. Um país em que tem a maioria de mulher como participante ativa, né? Hoje as mulheres são chefes de família, muitas mulheres são chefes da casa, mas ainda a nossa participação ela é mínima, ainda é tímida, e a gente precisa se unir nesse sentido para a gente ter uma sociedade de fato mais justa. Essa palavra de se unir é uma coisa que falta nas mulheres, né? Porque nem a maioria das mulheres não votam nas mulheres. Eu me lembro quando eu estava candidata, a gente estava na rua e às vezes parava e as meninas diziam: "Ih, mulher sabe falar nada, e negócio de câmara." Meu Deus. Aí eu, se você não acredita numa mulher, como é que você vai querer que uma mulher lhe represente um dia? Você tem que acreditar, então a mulher precisa ser mais unida, a gente precisa se defender mais. Mas já que o assunto é mulher, a gente falou, né, já de assuntos muito sérios, mas a gente não pode deixar de falar sobre a praticidade da mulher, né? Porque assim, toda mulher é prática, ou não? Adriana, Fernanda, vocês são mulheres práticas. Depende do que você
você disse que é Por exemplo, na hora de viajar, como é a sua mala? Não. A sua mala é uma mala pequena, 3 dias de viagem. Você vai e arruma só o Eu básico. não consigo. Pode ser 3 dias de viagem, vou levar a mala de um mês. É de um mês, tá? Você vai, pra que tanta coisa? Não, porque se tiver frio, se tiver calor, se tiver chovendo, se tiver o Mas sapato... olha, essa parte, eles não entendem, Fernanda. Eles não entendem. Adriana, sua mala, Adriana, como é a sua Não, mala? eu não gosto de fazer mala. Eu não gosto. Porque eu penso, primeiro tem esses detalhes. Você vai para um local frio, você vai para um local que faz calor. Mas você às vezes é para algum local tipo Brasília. E você não sabe se vai estar frio ou se vai estar calor. Eu já fui mais difícil de fazer mala, né? Hoje eu já consigo levar, assim, menos sapatos. A bolsa da maquiagem. Você, Li? Eu? Sim. Então, eu Vamos acho rebater a que... pergunta. Eu sou mulher, né? Também. Então, assim, é difícil. É difícil. Eu também não sou tão prática assim, não. Às vezes, o final de semana na praia. São 2 malas ou mochilas grandes. Enfim. Coisa normal. E você, normal. Fernanda já disse que leva. Fernanda já falou. Nesse quesito, não. Não. Vamos ficar devendo essa. Meninas, então assim, o nosso bate-papo tá maravilhoso, mas infelizmente eu vou ter que dizer que o interview chegou ao fim. Eu acho que não podia já falar acabou, mais, porque eu falei besteira. Mas você? Fernanda concordava com você o tempo todo. O tempo todo, eu tava aqui Eu agora. também estava concordando com você o tempo todo, Tava Adriana. ótimo. Também achei. Tava mesmo. Mas a gente vai ter que finalizar. Só que antes de finalizar, eu vou precisar agradecer as minhas parceiras, porque eu não posso deixar de terminar o interview e agradecer as minhas parceiras lindas que me acompanham o tempo todo, estão ali junto comigo o tempo todo, que é a minha maquiadora profissional, Dai Costa. Dai, um beijo enorme para você. Inclusive, hoje ela está aqui, ela participou do nosso interview. E é outra mulher batalhadora, né? E ela é linda, ela é independente e tá aí no espaço também junto, né? E na luta. E a minha cabeleireira, Bel Morena, lá do salão Bela Morena. Bel, Dai, um beijo enorme para vocês e muito obrigada por vocês acreditarem no interview. Um beijo grande. Meninas, o espaço agora é de vocês. Li, então, eu também quero agradecer. É um prazer estar aqui novamente com você. Quero desejar muito sucesso. Agradecer Fernanda. também a sua maquiadora, né? Que também esteve Dai, deu sim. uma retocada na maquiagem. Agradecer. Bel também é minha cabeleireira. Sim, tá vendo? Muito boa, uma profissional maravilhosa. Então, muito obrigada. Deus abençoe. Então, quero agradecer. Obrigada pelo carinho. É sempre uma honra estar com vocês. Viu? Imagina, Fernanda. Muito obrigada também. Professora Adriana. Então, eu que agradeço e parabenizo a vocês também por estar abrindo espaço para a gente poder, mais um espaço para a gente estar falando um pouco sobre esses temas polêmicos, difíceis, mas que são muito precisos e urgentes para serem colocados em pauta, não só agora no mês da mulher, mas em toda a nossa trajetória de vida, né? A palavra empoderamento, que é uma palavra até forte, nada mais é do que você escolher o que você quer ser. Existe uma frase que diz que no lugar de mulher é onde ela quiser. Então, tudo que a gente escolher por opção e não por imposição, a gente vai lá, luta e alcança. Então, um beijo no coração de todas as mulheres e de todos os homens que apoiam e respeitam os espaços das mulheres também. Então, meninas, muito obrigada mais uma vez. Só que a Adriana acabou falando uma frase aí bem no finalzinho que lugar de mulher é onde ela quiser. Vamos finalizar o interview falando essa frase juntas? Vamos lá? 1, 2, 3. Lugar de mulher é onde ela quiser. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de nós? Deus nos ama tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. E sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me ama tanto que enviou seu filho para morrer em meu lugar. Deus
seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para nós. Obrigada, Interview. Beijo. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, deixe seus comentários aqui embaixo. Se você é novo aqui, não esqueça de se inscrever no canal. Um beijo e até o próximo Interview. Tchau! Tchau. Obrigada, meninas!